Hoje, 21 de março, é o dia da Síndrome de Down. Data que sempre foi muito especial para mim, pois a minha mãe sempre esteve à frente de lutas pela inclusão, mas que tornou-se ainda mais importante neste ano com a chegada do nosso Gabriel. Este ano, o tema principal das associações e ONGs fala sobre o fim do capacitismo. Mas esse tema eu vou abordar em um outro post por aqui. Hoje quero falar sobre nós pais. Para que sejamos ponte para o desenvolvimento dos nossos filhos, precisamos cuidar de nós também. Falar sobre inclusão, para mim, também tornou-se falar sobre os pais das crianças com necessidades especiais. Quem vê de fora sempre nota aquela criança, talvez repare que ela é, entre aspas, diferente, como aliás todos nós somos, né? Mas não sabem como é ter um filho com síndrome de Down, como é a descoberta, os dramas, o dia a dia, as conquistas, as vitórias e as alegrias que vêm por aí também. E a maioria dos pais assume um papel de super-herói, o que é maravilhoso, mas esquece de contar aos outros pais como é esse momento. E quando novos pais surgem, com novas crianças, surge também o drama, o medo, surgem diversos outros pontos que raramente são abordados. Então, por isso, eu resolvi falar diretamente para os pais, principalmente aqueles pais que estão chegando nessa vida também, assim como eu e a Letícia estamos. Eu digo a vocês que o começo, a descoberta, não é nada fácil. Cada um, é claro, tem o seu modo de receber e absorver as informações. Invariavelmente, no entanto, os pais passam por um processo muito difícil no começo. Os psicólogos chamam esse momento de luto, pois é a perda daquele filho que todo mundo imagina ter. Comigo e com a Letícia não foi diferente. Os primeiros dias foram realmente dramáticos. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar que, de fato, enlouqueci completamente. Tive as mais terríveis vontades que um ser humano pode ter. Minha cabeça entrou em curto-circuito, passei horas gritando, querendo destruir tudo. Estava realmente em choque. A Letícia, mediante tudo isso, sofreu muito também, mas se manteve muito mais forte e resiliente do que eu. Essa é uma verdade. Acho que as mulheres costumam ser mais fortes e as mães são, certamente, as maiores fortalezas da Terra. Nessa hora, contar com a ajuda de gente querida foi fundamental para nós. Em meio ao desespero, ao chão que teimava em não aparecer nos meus pés, à sensação de total impotência, ao medo terrível do incerto, eu me vi literalmente num buraco imenso, sem cor, sem fim. Mas foi ali também que eu vi uma luz. Aliás, uma não. Foram algumas luzes brilhantes que surgiram como anjos da guarda tentando me erguer. Lembro como se fosse hoje. Temendo a minha total falta de controle emocional naquele momento e sabendo do perigo que isso poderia ser, mandei uma mensagem desesperada para o meu amigo Perna. Foi a primeira pessoa que resolvi contar o que estava passando. Contei mais do que isso. Falei sobre os meus outros dramas, sobre os problemas de controle da raiva e tudo mais o que eu estava enfrentando. É difícil a gente assumir, a gente admitir e, principalmente, a gente mostrar as nossas fraquezas. Esse é o tipo de mensagem que amigo nenhum gostaria de receber, de ouvir. Mas é também a mensagem que transforma todo grande amigo, aqueles que são nossos irmãos de sangue diferente, em verdadeiros heróis por alguns minutos. Ele, Perna, e a Dani nos ligaram e conversaram. Eu e a Letícia tínhamos recém-voltado de Porto Alegre, vindo de mais uma ecografia que havia dado mais alguns porcentos de chance da trissomia existir no Gabriel. Já tínhamos passado pela fase mais severa do luto, que tinha sido algumas semanas antes, mas ainda estávamos extremamente abatidos, sem força para nada. E a cada ecografia surgia de alguma forma uma certa esperança. Será que a primeira não estava errada? Será que a translucência nucal não deu alguma alteração? Está entre tanto e tanto, né? São muitos os fatores que a gente vai aprendendo e vai conhecendo ao longo dessa história. E sim, a gente alimenta uma certa esperança. Talvez não tenha, talvez não tenhamos esse desafio,
Talvez não tenhamos sido escolhidos, como muitos dizem. Fato é que no momento da ligação do Perna, estávamos sem força para nada. Perna e a Dani, com toda a didática de médicos exemplares e o carinho de amigos e seres humanos adoráveis que são, nos abraçaram, mesmo que virtualmente. Foi realmente um abraço caloroso que nos acalentou naquele momento. Esse abraço eu tive a oportunidade de retribuir dia desses pessoalmente. No primeiro momento, eles até não entenderam, até que eu expliquei. Eles foram extremamente importantes na nossa vida. Eles foram fundamentais para essa nossa virada. Nesse mesmo dia, lembro que o Adair também esteve na nossa casa. De alguma forma, ele sentiu que não estávamos muito bem. Tínhamos mencionado a possibilidade do Gabriel ter T21 e ele foi correndo nos ver. Estacionei o carro, vindo de Porto Alegre, e ele apareceu. Conversou, nos ajudou muito, nos encorajando a enfrentar o que viria pela frente. Mas lembram que eu mencionei as luzes que nos socorreram? Pois é, as minhas irmãs também estão nesse grupo. Eu postei algo meio depressivo no Instagram e lembro que a Adriana captou o pedido de socorro. Ela me chamou, eu contei e elas não demoraram para aparecer na nossa casa. Visita até incomum, já que estamos sempre repletos de compromissos, mas ela, a Annelise, a Alice, chegaram com uma energia sensacional. Cheias de histórias sobre pessoas com T21 que venceram na vida, com um conhecimento sobre o tema e muito amor no coração, viram-nos cabisbaixos aqui em casa. Só quem já passou por uma depressão sabe o que é isso. Nós passamos, eu passei, mais profundamente falando. Não temos força para levantar da cadeira, não temos força para levantar um braço. A cabeça pesa, o corpo padece, a mente só quer que mais nada aconteça. Temos vontade de dormir e só dormir. Adriana, Alice, Annelise nos ajudaram muito também nesse dia. Abraçamos fortemente elas e mais um fôlego foi dado para cada um de nós. Ouvíamos muito as pessoas dizendo: o tempo vai fazer com que passe essa dor. O tempo vai mostrar que esse foi um presente, essa foi uma bênção. Mas quem está vivendo aquele primeiro momento da descoberta, ou aquele segundo momento, que é um momento ainda de depressão, é um momento ainda de tristeza, não entende. Normalmente, a maioria das pessoas não entende. Mas hoje, graças a Deus, estamos muito bem. A descoberta precoce da T21 foi fundamental para esperarmos o Gabriel já fortalecidos. Que risada maravilhosa! Lembro da Dani e do Perna também falando sobre isso. Sobre a possibilidade de fazermos um exame de DNA, o chamado NIPT, que viria a trazer a resposta muito mais concreta, embora não ainda decisiva, ainda não a última resposta, né, mas com uma porcentagem muito grande de diagnóstico da T21, para que nós, caso o Gabriel tivesse, de fato, esperássemos ele mais fortes. E digo para vocês, foi exatamente isso que aconteceu. Descoberta precoce da T21, repito, foi fundamental para esperarmos o Gabriel já fortalecidos. Descobrimos ali pelos 3, dos 3 para os 4, até os 5 meses de gestação. E o restante da gestação foi de um amadurecimento, foi da busca por conhecimento, foi da busca por equilíbrio próprio também. É claro que muitas dúvidas aparecem, muitos medos cercam cada etapa. Vai engatinhar? Vai falar? Será que vai ser inteligente? Vai conseguir, será, ter uma profissão? Vai estudar? Tudo isso passa milhares e milhares e milhares de vezes na nossa cabeça. Será que ele vai ser bem aceito? Como que os coleguinhas vão agir com ele? Tudo isso são preocupações, todas essas são preocupações, são dúvidas que surgem
o tempo todo na nossa cabeça. Mas aprender a aguardar, dar tempo ao tempo. Isso o Hilton e a Sabrina falam muito. Aguarda, espera, entrega nas mãos de Deus. Busca esse equilíbrio. Tudo com o tempo vai se ajeitando. Tudo com o tempo vai se ajeitando. Nesse meio tempo, houve uma complicação na gestação. O Gabriel veio mais cedo. Tivemos a enriquecedora experiência na UTI neonatal, onde encontramos pessoas espetaculares trabalhando. Enfim, a vida deu uma grande volta, fez curvas inesperadas, mas nos brindou com um gurizinho espetacular. Saudável, superativo e inteligente, o Gabriel nos surpreende todos os dias. E nos ensina que, como diz a campanha deste ano, são milhares e milhares de impressões digitais. Cada criança tem o seu DNA. E a trissomia não define o indivíduo. Ela é apenas uma característica do indivíduo. Parte deles tem, por exemplo, problemas cardíacos. O Gabriel não tem, graças a Deus. Uma parte deles pode ter problemas visuais, mas nem todos. Alguns têm uma hipotonia maior, mas nem todos. O Gabriel, por exemplo, tem um tônus muscular bastante interessante, bastante saudável, principalmente na parte oral, bucal. Tudo tem sido muito elogiado, tanto pela fonoaudióloga quanto pelas fisioterapeutas. Ou seja, a trissomia não define o indivíduo. Ela é uma característica, ela reúne algumas características semelhantes, mas não define absolutamente quem aquela pessoa vai ser. Mas isso é tema para outro post, né? Quer saber? Nós também nos surpreendemos muito conosco mesmos. Da Letícia, sinceramente, eu nunca duvidei. Ela sempre quis ser mãe e sempre esteve pronta para lutar qualquer batalha que fosse para proteger o nosso pequeno. Essa criança. Ih, Gabriel. Tu pegar, me chegou. Oi, dá oi, vovó. Tá com saudade da avó, filho? Diz, amanhã a avó pode ir lá em casa. A gente vira. Quem é essa aqui? Parece com quem? Com a Estrela. Isso aqui é um cachorro. Parece com a Estrela. Eu, no entanto, não sabia que poderia enfrentar tão bem tantas situações que temos vivido. Para quem olha de fora, as fotos lindas do Gabriel, não sabe, mas a rotina de fonoaudióloga, fisioterapeuta, natação, estímulos precoces em casa e nos profissionais é sim muito mais intensa do que a maioria das famílias passam. Enquanto a maioria dos pais deixa a criança quietinha ali para se desenvolver sozinha, nós temos o desafio, a meta de fazê-los ter esse desenvolvimento, de buscar esse desenvolvimento. E isso sim consome muita energia. Mas sabe, tem sido legal demais. Tem sido legal demais. E olha que quando diziam assim, crianças especiais vêm para pais especiais. Eu confesso, eu ficava com raiva da pessoa. Naquele primeiro momento, era esse o meu sentimento. Por que eu tenho que ser o escolhido para isso? Por que eu tenho que passar por algo tão difícil, sendo que sempre fiz o bem para as pessoas, nunca fiz o mal para ninguém? Na minha família não tem ninguém com trissomia. Uma família gigante não tem ninguém. Por que eu? Mas hoje eu compreendo. E hoje eu falo com orgulho sobre o nosso filho. Ele é sim muito especial. O Gabriel é demais. E querem saber? Eu também me tornei uma pessoa especial. Quer saber? Eu sou um baita de um pai. E tenho muito orgulho de tudo que eu construí em mim mesmo, por intermédio do nosso Gabriel e com o suporte indispensável da Letícia. As melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, lembranças, momentos.
As melhores coisas da vida não são coisas. Aos papais de crianças especiais, deixo aqui uma mensagem. Não temam o medo. Não temam o luto. O medo existe, o luto existe, as dúvidas existem, e elas fazem parte, sim, da vida de qualquer pai. E do pai e da mãe de uma criança com síndrome de Down, mais ainda. Mas vivam cada uma dessas etapas, o do medo, vivam o luto, vivam intensamente cada uma dessas etapas e aprendam com cada uma delas. Procurem pessoas especiais também, que possam lhes fortalecer e socorrer. O apoio psicológico pode ser importante, mas o apoio da família e de amigos realmente escolhidos a dedo, aqueles que são de fato especiais, aqueles que sabem o que dizer, são importantíssimos. São aqueles que vão fortalecer e que vão socorrer. Não tenham vergonha da fraqueza que possa se instaurar. Sim, nós nos sentimos fracos nesse momento. Com o apoio certo, tudo isso de ruim vai passar. E vocês vão ver o quão gratificante é ter um Gabrielzinho, quão gratificante é ter uma criança com síndrome de Down em casa. Estamos muito orgulhosos de nós, de todos aqueles que nos cercam, dos padrinhos do Gabriel, dos tios e tias do Gabriel, dos avós do Gabriel e de todos mais amigos e familiares que têm nos dado um apoio incondicional para que essa rotina, um tanto quanto maluca, possa ser levada de forma leve, de forma saudável e de forma muito positiva. Não desistam nunca da inclusão. Não desistam nunca de fazer os seus filhos serem capazes. E vamos evitar o capacitismo. Eles são, sim, capazes. Bora lá? Obrigado a todos e feliz dia 21 de março.